Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Pintura Terapia. Nesse quadro eu te ensino como ficar com a cabecinha boa para pintar muito mais. Eu sou a Gabi Meraki. Eu sou Lívia Sério. E o tema de hoje é... Como dominar o medo e a insegurança? Como será, hein? Essa foi uma pergunta de uma seguidora sua, A Edna, da Convicta Decor. E atendendo a pedido, a gente vai conversar sobre isso. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida envolvendo aí a parte emocional, né? E como a arte pode te ajudar nisso, a doutora Lívia está aqui toda semana e será um prazer a gente resolver, né? Ajudar ela com essa dúvida aí que ela tem. É só mandar aqui nos comentários que na próxima semana a gente já responde. Isso. Bom, Gabi, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não tem medo daquilo que a gente acha que tem medo. Eu tenho medo de tubarão, eu tenho certeza. Na verdade, você não tem medo do tubarão. Você tem medo da consequência daquilo. Então você tem ou medo de se machucar, ou medo de morrer. Então você não tem o medo do tubarão. Igual a pessoa que fala assim, eu tenho medo de vender minhas peças na internet. Não, você não tem medo de vender as peças na internet. Aliás, você quer vender as peças, né? Você tem medo de ou as pessoas criticarem a sua peça, ou não conseguir vender a peça, ou não conseguir falar, postar. Ou que os parentes vão pensar, né? Então a primeira coisa é entender isso, que o seu medo real não é daquilo que você acha, tá por trás daquilo, é provavelmente da consequência daquilo, né? E isso é para tudo, medo de qualquer coisa. Então, quando você falar, eu tenho medo de andar de carro, eu tenho medo de dirigir, não é esse o seu medo. Então, a primeira coisa, Edna, e para as nossas seguidoras, é pensar, qual é o meu real medo? Onde é que eu estou com medo? Né? E daí, ok, eu identifiquei que eu não tenho medo do que eu acho que eu tenho medo. Eu tenho medo do que vem depois, né? Que pode acontecer, né? Exatamente. Então, nesse momento você fala, bom, eu tenho medo de ser mordida por tubarão. Mas eu quero nadar no mar e ver o tubarão, sem ser mordida. Então, o que você vai fazer? Aí você vai começar a achar alguma solução para caso aquele seu medo aconteça. Então, se eu vou nadar num mar onde tem tubarão e eu quero ver tubarão, eu vou procurar alguém que tem aquela gaiola, prova de tubarão, entendeu? Para você... Você sabe, você falou de gaiola agora, eu vou compartilhar uma história muito engraçada. O meu namorado já nadou nessas gaiolas de tubarão. E eu tenho medo de tubarão. Eu entro no mar daqui da praia mesmo, já fico dum. Eu falo, Jesus Cristo, nem tem tubarão aqui, né? E tá por aqui a água e já... E tem um vídeo que viralizou na internet onde um tubarão entra nessa gaiola e sai de um cara e tudo mais. É um acidente que acontece, mas é super perigoso. Viralizou na internet e tudo mais, e o que dá mais medo ainda, né? Quando ele foi andar com os tubarões, ele estava na África na época, ele me mandou esse vídeo, falou, tô indo andar com os tubarões, tá? Falou, vou fazer o passeio, e só foi me responder no outro dia. Ou seja, eu quis matar, porque ele sabe que eu tenho medo, então ele quis tirar uma com a minha cara e ainda andar com preocupada. Só por Deus, bom, só contando do medo aí dos tubarões, mas ele nadou, adorou. E ele provavelmente deve ter medo também, porque não tem quem não tenha medo de ser mordido por tubarão ou de morrer ou de sofrer algum acidente por conta disso. Então, quando você identifica que o seu medo não é aquele medo de fato, não é aquele medo que você diz que tem medo, você começa a investigar. O meu medo é no caso de vender as peças. Vamos falar outro. Eu tenho medo de comprar o curso da Gabi. Eu tenho medo de comprar o curso da Gabi e não dar conta de fazer. Como assim não dar conta de fazer, né? Não, eu tenho medo de não ter tempo. Ou eu tenho medo de não conseguir aprender. Não me programar para... Ou eu tenho medo de não conseguir aprender. Tenho medo de não conseguir aprender. Ou eu tenho medo de não conseguir encontrar as peças. Então, aí você vai ver qual é o seu medo, né? Ou eu tenho medo da Gabi não explicar direito. Então tá,
Você vai pensar qual é o meu real medo. Não é o medo de fazer o curso da Gabi, é alguma coisa por trás. Então, tá bom. O meu maior medo é depois de eu comprar o curso, aprender a pintar, eu não ter para quem vender. Então, vamos ficar nessa possibilidade. Aí você pensa, e se eu não conseguir vender na internet, né? Se eu não conseguir vender na internet, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Se você não conseguir vender as suas peças? Nada, você arruma outra coisa pra fazer. O que de pior pode acontecer? Aí cada um tem sua resposta. A resposta da Gabi, eu não consigo vender na internet, vou arrumar outra coisa pra fazer. Eu penso, se eu não conseguir vender na internet, eu posso vender fisicamente. Eu posso achar uma das formas que você já até apresentou, né? De vender as peças. Ou eu posso, na minha cabeça, se o pior para mim que pode acontecer de eu não vender as peças, é eu ficar com umas peças paradas. Então, o que eu posso fazer para não ficar? Eu posso começar a dar aula. Já que eu sei pintar, aprendi alguma coisa, dar aula aqui na minha casa para as minhas vizinhas, para as minhas avós, para um grupo de amigas. Sempre tem, né? Entendeu? Então, assim, o que de pior pode acontecer? Nadar com tubarão, o que de pior pode acontecer? O que você acha que de pior pode acontecer? Ser mordida. Ser mordida, então não é nem morrer, é ser mordida e ficar deficiente. Ou também morrer. Mas daí morreu, acabou. Aí você não Mas tem nada a fazer, morreu, acabou. E se você for morrida? E se você for morrida? Ou não. E se você for morta, mordida por um tubarão, nem dói. Mordeu, acabou, já era, entendeu? Então, melhor não. Então, o que de pior pode acontecer? Tirar meu braço, eu ficar sem um braço. Então, observe, o que de pior pode acontecer. Depois disso, você vai começar a pensar em estratégias para, se aquilo acontecer, para que você tenha solução. Por que o medo te causa sofrimento? Porque você acha que você não tem outra opção. Então, o sofrimento, na verdade, é a falta de opção. Você não enxerga alternativa para aquilo. Então, quando você tem clareza do que é o seu medo de verdade, o que de pior pode acontecer, você vai começar a traçar estratégias. Então, ok, caso eu não consiga vender as minhas peças na internet, eu vou tentar na minha igreja, por exemplo. Tentar na minha igreja. Ou, outra coisa, eu vou buscar alguém que me ensine a vender na internet. Porque às vezes você não sabe vender a forma que você está tentando. Então eu vou procurar alguém que come. Aí tem, tem gente que faz. Ou até mesmo ver as dicas da Gabi, que a Gabi tem o quadro. Toda quarta-feira tem Ganhar com Arte, já aproveitando o gancho. Toda quarta-feira tem Ganhar com Arte, onde a gente explica tintim por tintim como você pode ganhar com a sua arte, com o seu artesanato, e já é uma servida, assim, de bandeja. Entendeu? E daí você vai ter... E daí eu compro o curso da Gabi. Ela tá lá, eu vou perguntar para ela. Então, assim, são 3 alternativas que você enxerga caso você não consiga vender suas peças na internet. Aí você percebe... Tem um vídeo, inclusive, onde eu falo várias formas de vender porcelana. Então, aí você percebe que isso... diminui o seu medo, o seu risco diminui, porque você enxerga outras alternativas e você fica mais tranquilo. Você não vê que é aquilo e acabou. É igual, eu não vou comprar o curso porque aqui na minha cidade não tem onde vende pincel, não tem ninguém que vende tinta, ninguém que vende nada. Putz, mas aí você pensa... Não, eu tenho medo disso. Se eu comprar o curso e não tiver aqui na minha cidade, será que eu consigo comprar em outro lugar? Eu acho que eu consigo. Eu consigo comprar online, exatamente. Ou tem uma cidade grande aqui perto, o dia que eu for para lá, se eu não quiser comprar online, não quiser ver, eu me organizo para ir nessa cidade que é grande. Minha filha, minha tia, minha avó mora em não sei aonde, que nossa, lá tem um centro de porcelana incrível, vou pedir para ela selecionar. Aí você enxerga a solução ou uma possível saída para o seu medo. E as soluções muitas vezes vêm com oportunidades junto, né? Com certeza, com certeza. E daí você diminui
esse seu medo. E daí você pensa, uma outra coisa para pensar, o que vai acontecer depois que eu vencer meu medo? Essa, ó, até me arrepia, porque essa é uma questão que te impulsiona. Puxa, depois que eu comprar o curso da Gabi, depois que eu aprender a pintar, comprar as tintas e conseguir vender pela internet, Jesus, vai ser a glória. Eu vou ter o meu dinheiro, eu vou ter a minha independência financeira, vou ter uma profissão, eu vou ter uma forma de passar o meu tempo. Vou comprar tudo em bulldogs, né? Não! Vou comprar vários bulldogs. Deus, não! Então, esse é um pensamento motivacional também, que te motiva. Então, assim, o que vai acontecer depois que eu superar meu medo? O que vai acontecer depois que você superar o seu medo de ir lá nadar com um tubarão? Pô, a experiência deve ser incrível. Não, acho que nem tanto. Mas poxa, é uma experiência, imagina. Imagina quantas pessoas têm o privilégio de nadar com um tubarão. E talvez não é um medo que você realmente não quer enfrentar. E tá tudo bem, ó, eu não quero enfrentar esse medo. E se não for uma motivação para mim me imaginar com os tubarões, tudo bem, tudo em paz, mas nadando não precisa superar, mas... exatamente, não é e não vai. E tá tudo bem. Tá bom, Lívia, eu sei qual é o meu real medo, eu sei quais são... O que é que eu já pensei no que eu posso fazer, pensei em como vai ser, mas ainda assim eu não tô muito certa de agir, não estou muito segura. O que eu faço? Bom, então agora eu vou ensinar um exercício que a gente pode fazer sozinha mesmo, né? E que é um exercício da programação neurolinguística que vai ajudar a gente a buscar dentro da gente aquele recurso que a gente precisa ter. Porque todos nós, Gabi, todos nós temos dentro de nós todos os recursos internos necessários para passar por qualquer situação. Você acha, se eu perder meu pai, eu pensava, já, quando eu era adolescente, nossa, se eu perder meu pai e minha mãe, nossa, eu não sei, eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu achava que eu não ia dar conta. Quando meu pai morreu, gente, eu tô viva e tô feliz, entendeu? Não choro por conta disso. Na verdade, sou muito grata pelo tempo que eu tive com ele. Então, dentro de mim, eu achava que eu não conseguiria lidar, mas eu tenho dentro de mim, eu tinha as qualidades, as competências necessárias para passar por esse período. E passei, assim como a minha mãe, assim como a minha irmã. E a gente passou. E assim como a minha avó, mãe do meu pai, que ainda era viva quando ele morreu. Então, todos nós temos dentro de nós os recursos necessários para que a gente passe por qualquer situação. E dentro da gente, a gente tem a coragem. E muita gente se engana achando que a coragem é a falta do medo. E não é. A coragem é você agir apesar do medo. É você agir, não ficar parada esperando, né? Então, Gabi, vamos falar aqui com a Gabi. Gabi, hoje a gente está falando de medo. Você tem medo de alguma coisa? Várias. Uma coisa que você tem medo e gostaria de superar? Pode falar qualquer bobagem, ele corta. Pode dizer tubarão ainda? Não, fala outra coisa. Eu tenho medo das pessoas que não gostam da minha publicação, não gostam de mim e vêm falar alguma coisa negativa pra mim do meu trabalho, do Instagram, porque é uma coisa que eu me esforço muito, vocês sabem, pra fazer e tudo mais. E aí eu fico muito chateada, eu tenho medo das pessoas não gostarem. Então, o seu medo maior é das pessoas não gostarem do seu trabalho ou das pessoas criticarem o seu trabalho? Criticarem, serem grosseiras principalmente. Eu morro de medo de alguém grosseiro. De ser grosseiro. Só lembrando, Gabi, que se ela for grosseira com você, não tem a ver com você, tem a ver com ela. Sim. Né? Então você já tira, ó. É a opinião dela, eu sinto muito, eu não posso. Olha que engraçado. Eu tava conversando numa roda de amigos e isso é uma característica minha, Gabi. Olha que engraçado. Às vezes a gente tá numa turma, eu sei que tem uma pessoa que não é muito chegada em mim.
parece que eu fico na frente daquela pessoa, fazendo graça pra ela, e ela gosta menos de mim ainda, porque eu pago de boba pra ela. Você fica tentando Convencer ela agradar. que eu sou uma pessoa legal. E às vezes e não tem a ver com você, tem a ver com ela. O que ela acha que é legal ou não. Não é você. Você sabe quem você é. Você sabe o que você gosta. Da mesma forma que deve ter gente que muitas pessoas acham legais e você não, né? Sim. Mas então, é uma característica minha. Quando eu sei que alguém não gosta de mim, eu não sou... Querer agradar todo mundo. Quero agradar a pessoa, que boba. E assim, não é o caso da Gabi. Mas muita gente tem esse mesmo medo dela de ser criticada na internet. E isso pode paralisar a pessoa. Então, Gabi, eu quero que você agora... Você vai fechar seu olho, respirar, fica calma, tranquila, relaxa, só fica calma. E pensa em algum momento que você foi criticada e que você conseguiu superar isso. Quando você tiver pensado, você pode dar um sinal, chacoalha a cabeça, alguma coisa. Pensou? Relembra a cena toda. Vê o que estava acontecendo, onde você estava, o que falaram, quem falou, como é que você reagiu, o que você sentiu. Vai relembrando de tudo. Vai relembrando de tudo. Agora, Gabi, entra na cena. Vive a cena de novo. Se coloca lá dentro. Vive de novo essa cena. E observe, e se observe, quais eram os recursos que você usou para sair daquilo. Se empodere deles, eles são seus, eles estão aí. Isso. Agora abre os olhos. Agora... Acho que eu vou chorar. Tudo bem, pode chorar. Agora, imagina algum hater seu falando de você agora, no futuro. Imagina uma tela lá e algum hater seu te criticando pela internet. Continua, imagina. E pensa nos recursos que você tem. Como é que você reagiria? Seria diferente? Pode chorar, Gabi, não tem problema. Aqui é a pintura terapia. Sim, seria diferente. E você quer compartilhar com as meninas qual foi esse momento que você conseguiu superar? Ou se não quiser, tudo bem. Acho que eu... Não, mas fala, você consegue falar quais eram os recursos que você tinha, que você teve naquele momento? O que você usou? Como é que você se sentiu? Quando eu, no momento pensando, né? Quando eu tava enxergando algo muito negativo, as pessoas me criticando, me xingando, falando coisas horríveis. E aí eu pensei que eu podia, eu penso muito nisso, emanar energia boa para elas e pensar coisas boas e ignorar o que elas estavam me falando, porque não pertencia Era a mim. o que você fez naquele momento, Sim. o que você viveu. Você pensou... Muitas vezes eu deixei de lado e falei, eu preciso do meu foco. E fui, né? Esse foi o recurso que ela teve e que ela usou e que ela tem e que serve para outras situações semelhantes. Assim como você que está aí, eu aqui, eu tenho dentro de mim os recursos. Eu não sei se vocês perceberam, mas depois vocês voltam o vídeo ali, a Gabi começou pensando com uma cara, um rosto mais para baixo, e quando ela foi se empoderando do que ela estava sentindo, daquilo que ela passou, ela já levantou o olhar, encheu o peito de ar, ela se tomou da coragem. Quero ela ver se depois você vê. Para mim foi muito perceptível o que estava aqui. Então ela primeiro levantou o rosto, depois ela respirou fundo e abriu o peito. Então a gente percebe, e é isso que todos nós temos dentro da gente. Então você já sabe que você possui dentro de você as qualidades, as habilidades que você precisa para passar por aquela situação. Né? E daí a gente vai juntando um conteúdo com o outro. Primeiro, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Depois você sabe, você já passou por isso, então você sabe como fazer. E isso é em tudo na vida, gente, em tudo. Então, e você pode fazer isso sozinha, não precisa de alguém te guiando. Eu falei aqui
para que vocês aprendessem também, mas isso é super importante. Então, qualquer situação que você estiver passando, difícil, lembra disso, faz esse exercício sozinha, quieta, sem ninguém falando, a não ser que você seja uma pessoa capaz de se abstrair de tudo, mas é interessante. Então, primeiro você olha um momento de fora, você enxerga a cena, depois você se coloca, você revive a cena, né, você sente, sentiu. você entra, você vive a cena de novo, você vive toda a tristeza, você vive todo o medo, você vive tudo e você vive a sua superação daquilo. Então, isso é super importante, é super válido. E daí a gente volta na insegurança. Então, a gente fechando... o medo e a insegurança, eles andam muito juntos, né? Aí, o importante da insegurança é perceber a insegurança é insegurança em você, é não se sentir segura, achar que não tem as qualidades necessárias para passar por aquele processo. Ou a sua insegurança é de fora, é porque você fica se comparando com o outro que está lá no ponto da montanha e pensa, eu nunca vou chegar lá, porque, gente, eu tô no fosso, né? Eu não tô nem no nível do mar, eu tô no fosso, entendeu? Como é que eu vou chegar lá? Então, onde é a sua insegurança? E a gente tem muita insegurança por conta de não saber o que vai acontecer, né? Você não sabe o que vai acontecer, então você não sabe. É imprevisível, né? Você fala, exatamente. E sofre muito, né? Exatamente. Então, assim, eu não me sinto segura para dirigir um carro. Eu não me sinto segura para pintar. Por que você não se sente segura? Ah, porque eu não sei como eu vou acabar a peça, não sei, né? Eu não sei nada, porque eu não sei nada. Tudo bem, você tem um curso que vai te ensinar. Então, a sua insegurança é porque você não tem ainda a habilidade para fazer. Mas você vai buscar essa habilidade. Inclusive, tem pessoas que às vezes falam, nossa, eu pinto tela, sou maravilhosa em pintar tela. Ah, mas eu não gosto de pintar porcelana, não quero pintar porcelana, porque eu sinto insegurança de já não começar naquele nível que estava pintando a tela. E é normal, né? Você aprende. Então, assim, nesse caso, a insegurança em si mesmo, de não ter a habilidade de não saber pintar, realmente você não sabe pintar. Mas você é capaz de aprender. Eu já passei por uma situação assim, na faculdade. Eu já sempre gostei de desenhar e tudo mais, e, se me dá um lápis e um papel, desenho. Mas lá me deram um muro. Um muro pra você pintar? Um muro. E eu sou a única artista da turma que atua, né? Eu faço arquitetura e tudo mais, sou a única pessoa que trabalha com isso. E eu não consegui pintar um muro. Eu conseguiria desenhar um beija-flor tranquilamente em um muro. Porque assim, gente, normalmente as peças que eu pinto são peças pequenas. Não é um muro, entendeu? Grandão e tudo mais. E ainda mais quando tinha uma grande expectativa ali das pessoas em torno de mim. Ah, porque você é artista, você trabalha com isso. Eu fiquei numa insegurança tão grande que eu juntei com uma equipe e não fiz nada do que eu poderia ter feito de extraordinário lá. E eu sei que eu conseguiria fazer. Então você percebe que a sua insegurança estava muito mais relacionado ao outro. O que o outro ia pensar se não ficasse perfeita a minha peça, que a pessoa ia falar, nossa, Gabi tem não sei quanto, já trabalha com isso, não sei o que, e fez não isso. Sabe pintar um muro. Então, assim, a insegurança dela era medida com a régua do outro. É verdade. Entendeu? A insegurança dela era de não agradar. Era medida com a expectativa do outro. De não agradar o outro, sendo que você nem sabia o que eles estavam esperando de você. Sim. Não era... E isso acaba refletindo nela. Então, assim, não era que você não tinha segurança em você. Você sabe que você consegue pintar. Mas a sua insegurança está no outro. No que eles iam achar se ia estar bom o suficiente para agradar o... E daí vem as estratégias. Quando a insegurança é da gente, a gente não tem as habilidades ainda, se a insegurança é de alguma habilidade, falta de conhecimento gera muita insegurança. Então, se você for ensinar hoje a pintar tela, você se sente segura? Segura? Não, eu pinto tela, assim, eu consigo pintar, mas eu não me sinto segura. Por quê? Porque talvez te falte algum conhecimento que você está aprendendo. Você já tem muito conhecimento, conseguiria ensinar, mas você não tem o conhecimento necessário para que você se sinta segura. Sim. Entendeu? Já quando você pinta, quando você dá aula de porcelana, você tem segurança? Sim. Muita. Por quê? Porque você já tem conhecimento suficiente.
Você tem conhecimento de prática mesmo, não só de teoria, da prática. Então, você sabe onde achar peça, como comprar, como pintar, como queimar, como vender, como embalar. Então, você tem a segurança disso. Então, a insegurança na gente tem muito disso também, tem muito de falta de conhecimento. Então, uma pessoa que não tem segurança, eu não vou comprar o curso porque eu acho que eu não sei pintar. Se você está comprando o curso é porque você não sabe pintar mesmo. E você vai aprender a pintar. Se você soubesse, não precisava do curso. Se você sabe pintar, não compra o curso. Não, até compra, porque pode ser uma técnica melhor diferente, uma outra forma, entendeu? Mas... Então, ok. Se a insegurança é uma insegurança emocional, você pode usar a técnica que a gente fez, porque você tem dentro de você o recurso que você precisa para lidar com esse período um pouquinho mais complicado. Então, assim, é busca de conhecimento, isso reduz a sua insegurança e hoje a gente tem conhecimento sobre tudo e muito mais fácil, e muito mais né? acessível. Então, busca conhecimento e tem muito conhecimento de graça, você acha tudo de graça hoje. A gente mesmo, Gabi mesmo, põe tudo de graça, sim, entendeu? E busca dentro de você o recurso que você precisa para passar por agir, né? Isso. E quando a sua insegurança está relacionada ao outro? É uma coisa... nós já falamos algumas vezes sobre isso, a gente vai continuar conversando, porque isso é super importante, assim... Infelizmente, você não tem controle sobre o outro. Você não tem controle sobre o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Você só tem controle sobre o que você vai fazer. E toda vez que você fizer o melhor que você pode fazer naquele momento, com os recursos que você tem, tanto os recursos físicos, ambientais, os recursos emocionais, você vai estar com a consciência tranquila que aquilo foi o melhor que você podia fazer. E sempre achando, eu posso melhorar? Posso, porque a gente sempre pode melhorar. Mas eu vou melhorar como? Com conhecimento, com prática. E quando a insegurança é com o outro, não fica tentando adivinhar, não fica tentando, porque isso vai te paralisar. Sim. Entende? Você... colocando régua na expectativa do outro, né? É você com você. Então, se a Gabi tivesse... Se ela fosse artesã e ninguém soubesse que ela era artista, ela não teria passado por isso. Não. Entendeu? Eu ia fazer e ia ficar lá, né? E uma outra coisa que eu acho super importante, super válido, que eu faço e que todas nós temos que fazer é respirar. Então, se você tá insegura com o que o outro vai achar, com o que você vai fazer, gente, respira. Porque a respiração, ela vai te trazer... ela vai te dar um tempo e vai te trazer, como a gente já falou, vai te trazer um tempo para pensar, vai te trazer um tempo para raciocinar, você vai sair daquele ambiente interno que você está. E sempre fale, eu acho importante, igual a Gabi fez, eu também faço, alguma frase que vai te motivar. Então ela falou, quando ela estava passando por aquele período, revivendo aquela experiência, qual foi a frase que você falou mesmo? Que eu vou dar amor para eles e esse é um problema deles, alguma coisa, eu não lembro o que ela falou, né? E uma frase que eu... Uma frase de impacto, você disse que você é grave, né? E assim, e cada momento tem a sua frase, tem o que você vai usar. Então, se eu tô com medo de fazer alguma coisa, aí eu penso, nossa, o sucesso tá atrás daquilo que eu tenho medo. Então, toda vez que eu tenho medo, o sucesso tá atrás daquilo que eu tenho medo. Sabe? Então, o sucesso está atrás daquilo que você tem medo e de superar aquela sua insegurança. Sim. Até porque o medo paralisa, né? E o medo não é de todo ruim, não, gente. O medo tem um lado bom. Porque o medo faz com que a gente se proteja. A pessoa que fica paralisada pelo medo, o que o medo está fazendo é protegendo ela. Porque se eu não fizer nada, nada vai acontecer. E no caso da gente, a gente deu estratégias para que você pense o que você vai fazer caso aquilo aconteça. Mesmo com medo, né? Mesmo com medo. Então, assim, você vai usar aquilo que o medo tem de bom para superar o próprio medo, né? Então, você vai ter estratégias para agir superando o seu medo. E os pensamentos da gente podem fortalecer a gente ou enfraquecer.
Então, quando você foca no pensamento do medo, aquilo vai te enfraquecer. Você não vai ter vontade de fazer as coisas. Quando você foca o seu pensamento o que é que eu vou fazer se aquele medo acontecer, ou naquela sua frase positiva, já vai... Eu acho que além dos pensamentos, os seus hábitos também te influenciam muito na cabeça, né? Eu brinco com o pessoal, eu tenho várias amigas que adoram música sertaneja, por exemplo. E aí eu gosto de música sertaneja, mas pra escutar quando eu saio e tudo mais. Eu não fico o dia inteiro escutando, porque só fala coisa ruim. Eu fico pensando, gente, sofrência, né? Eu só escuto mantra falando, fique bem, pense bem. Porque eu gosto de escutar isso e eu vejo a diferença no meu humor. Quando eu me coloco tenho hábitos que me trazem mais medo, me trazem mais insegurança, do que quando eu tenho hábitos positivos que me trazem mais alegria. Mas por que isso acontece? Tudo começa no nosso pensamento. O nosso pensamento gera uma emoção que influencia a ação. Então, se você está escutando coisas ruins e negativas, você tem pensamentos ruins e negativos, você vai ter emoções também negativas e você não vai ficar bem. As suas ações, o seu comportamento não vai ser legal. Ao contrário, se você ouve mantras, músicas boas, se você fica falando, conversando... Tem uma vibração mais tranquila. Isso, se o seu diálogo com você mesmo é um diálogo positivo, é um diálogo incentivador e não um diálogo de cobrança, você vai ficar mais fortalecida, você vai ficar mais corajosa para agir apesar do seu medo. Então, a sua ação vai ser diferente. E é importante que ela não tenha igual. Eu tento me manter uma pessoa positiva, mas às vezes, a gente estava comentando semana passada mesmo, eu tava só que tristeza, né? Às vezes a gente não consegue sempre se manter positivo, mas a gente tem que ter a consciência que tem que retomar aqueles bons hábitos, né? Pra te manter nessa... E eu acho linha. que eu não digo nem de positividade, eu digo de tristeza. Porque tem coisas que acontecem que não estão sob seu controle que te deixam triste, né? Como algum acidente na família, alguma coisa, isso te deixa triste. E não significa que você está negativa, porque você fica pensando, não, a pessoa vai curar, isso vai superar, vai dar tudo certo. Então, apesar de você estar triste, você está pensando... Exatamente. Então, o seu pensamento é o pensamento positivo. É naquilo que tem de positivo ou naquilo que você espera positivamente daquilo. Não é naquilo, nossa, sei lá. Agora já era. Sei lá, alguém pegou coronavírus, gente, e fica pensando, vai morrer. Gente, não vai morrer. Não vai morrer, entendeu? Sim. Porque assim, o coronavírus é um resfriado, obviamente requer mais cuidado, tá na mídia, porque tá se espalhando muito mais. É o coronavírus, vírus de WhatsApp, parece, que tá em todos os grupos. Isso, mas assim, a mortalidade dele é baixa, é de 2%. Óbvio que se tem milhões de pessoas, 2% é muito, mas acidentes de trânsito matam muito mais gente do que o coronavírus. Dengue, né? Só nos primeiros. Entendeu? Então, olha o lado positivo. Nossa, eu sou saudável, sou feliz. Se o coronavírus vier e eu pegar, é só um resfriado. E, mantenha a vida, sabe? Então, assim, isso é importante mesmo, você falou. É manter os pensamentos positivos, o diálogo interno motivador, mesmo que externamente você não esteja muito bem. Mas isso vai mudar, e a gente já falou. Já fez o exercício, se você não está bem, se você está triste, só se você mudar a sua postura. Dá um sorrisão. Ou tá assim, não tem jeito, é difícil ficar, entendeu? Muda, dá pra mudar. Então, primeiro você finge que tá feliz, depois você fica, isso. Né? Qual é a postura de quem tem medo? A postura de quem tem coragem, de quem tá pronto para enfrentar o medo, entendeu? Então, vê no vídeo da Gabi como ela mudou, vamos voltar depois. Então é isso, eu acho que também as palavras, motivação mesmo sua, palavras boas, conversa consigo mesma de forma positiva, não te discriminando e falando coisas ruins a seu respeito, né? Então foca no bom, no positivo. Gente, para finalizar agora com vocês, queria agradecer. Espero que nossos vídeos façam muito bem pro coraçãozinho de vocês, que elas pintem melhor, fiquem sem medo, sem vergonha, tudo isso.
Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo, se alguma amiga sua você sente que ela tá insegura, com medo, se esse vídeo pode fazer bem pra ela também. Toda segunda, quarta e sexta a gente posta conteúdo muito legal aqui. Toda segunda-feira eu tô com a doutora Nívia, a gente faz o Pintura Terapia, que é justamente o que vocês viram hoje. Na quarta-feira tem o Ganhar com Arte, que daí a gente traz um especialista para falar de dinheirinho com arte. Dinheirinho não, dinheirão, né? Porque não pode pensar pequeno não, tem que pensar em dinheirão. E sexta-feira é o Mão na Massa, que daí é comigo, às vezes eu trago um especialista também para colocar a mão na massa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui, clica aqui embaixo e se inscrever no canal, é muito importante pra gente. Se você está assistindo pelo Facebook, compartilha aí no seu Face para suas amigas artistas, artesãs verem. E se você está pelo Instagram, deixa o amei. Um beijo, até a próxima, tchau! Tchau!